Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Você pode participar. Em primeiro lugar, obrigado a todos que estão participando. Temos aqui a participação do Maurício Furel Batista, da Normélia Mota, do José Vitor Silva. Abraço para vocês também que participam conosco através da nossa página no Facebook. Pode acompanhar também no site da rádio, folhafm98.com.br, no radios.com.br ou no aplicativo de Android e de iPhone. Como é que é? iOS. Bom, vamos seguindo. O Arnaldo colocou uma pergunta para o Marcão, um assunto para a gente começar esse segundo segmento. Arnaldo, só antes, a bola é sua. Antes de a gente voltar com o Marcão, já que você cumprimentou então os ouvintes, tem Maurício Furel Batista, que é assíduo, tem também a Sandra Teixeira, tá lá no comecinho, pra não deixar ninguém com ciúme, que também é assíduo, né? São dois que... A Sandra sempre, todo dia. Os dois sempre estão aqui, tanto a Sandra quanto o Maurício. Mandar um abraço então pros dois aí de modo especial. O Zé Vitor é amigo da gente, tá lá em Gruçaí, ligadinho também. Enfim, Marcão, mas vamos voltar ao nosso bate-papo de hoje, que é com relação... até então seria a prisão do casal, mas como é tudo muito dinâmico, agora é a prisão, os dois já soltos, né, já mudou aí meio que o contexto, mas é em torno da denúncia. E eu falei com você no bloco anterior pra gente debater no começo desse segundo segmento de bate-papo, com relação à materialidade das denúncias, porque muita gente que defende o casal Garotinho diz que tudo é com base somente em delação sem prova, né, dos executivos da Odebrecht, os mesmos que assinaram o contrato do Morar Feliz, o Benedito e o Leandro. Você, a CPI da Câmara, embora você à época era presidente da casa, não membro da CPI, é bom deixar claro, mas você acompanhou ali todo o trabalho, a CPI apurou e encontrou alguma materialidade de evidências de desvio, propina ao casal Garotinho na obra do Morar Feliz? Olha, o trabalho que foi feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito ele foi muito técnico, né? Então, foi, na verdade, um trabalho feito pelos vereadores, mas com uma equipe técnica também muito responsável, assessorando os vereadores na confecção do relatório, na análise pormenorizada do contrato da Odebrecht com o município de Campos. E foi muito claro o que eles encontraram, inclusive analisando de forma pormenorizada documentos que constam dentro do processo, né, Eu acho que na própria denúncia também do Ministério Público é narrado algo no que diz respeito a, inclusive, pareceres da Procuradoria do município que foram atropelados na confecção do contrato com a Odebrecht. Além disso, troca de e-mails, troca de mensagens, que também é uma materialidade. Então, o que foi apurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito está muito associado à questão da denúncia que foi efetuada também pelo Ministério Público. Encontraram de forma muito clara e efetiva, né, a participação dos agentes na fraude à licitação, em prejuízo do município para benefício do que já havia sido pactuado pelo ex-governador Antônio Garotinho e pela ex-prefeita Rosinha Garotinho. Então, além da delação, tem documentos, sim, dentro do processo, tem documentos que foram obtidos também através da Operação Lava Jato, como planilhas, e-mails. Então, tem uma série de materialidade que configuram os crimes. Como você falou, tem torcida A, tem torcida B, mas o fato de torcer não permite a ninguém distorcer, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta manhã, é comunicar. Nós não estamos criando juízo de valor se o Garotinho e a Rosinha deveriam ou não deveriam permanecer presos. Nós não estamos discutindo isso daqui. Isso é uma decisão da Justiça. Isso é uma decisão da Justiça. Nós estamos discutindo aqui fatos. Fatos que foram narrados não só através da delação premiada dos executivos, mas fatos que têm materialidade dentro do próprio processo de licitação, fotos que têm materialidade de documentos através de e-mails trocados entre pessoas que comprovam não só propina, mas como prejuízo do município de Campos, prejuízo ao erário público. Tanto é que o MP, na sua denúncia, ele pede a devolução dos 25 milhões e dos 62 milhões e 500 mil de superfaturamento em favor do município como algo a se compensar a população, porque quem sai perdendo no final das contas, Arnaldo,
é a população de Campos. Então, independente para que esse lado torce, volto a falar, nós não podemos distorcer o habeas corpus ou o mandado de prisão. O mandado de prisão não condena e o habeas corpus não absolve ninguém. Nós temos que continuar discutindo o que se pode ou o que não pode fazer. E eu volto a falar para os ouvintes que não estavam acompanhando no início. Boa parte dos políticos hoje que estão presos, eles utilizaram-se das propinas para acumular patrimônio. No caso do ex-governador Sérgio Cabral, né, lanchas, joias, né, casa, mansão em Mangaratiba, isso tudo está comprovado nos autos e ele mesmo acabou em determinados momentos confessando. O que nós discutimos aqui é que a defesa do casal Garotin, a todo momento, eles dizem, olha, mas nós não temos nada. Prova que nós temos algum patrimônio, prova que nós utilizamos do cargo público para dar prejuízo e para poder nos enriquecer. Não é isso que está sendo discutido. O que está discutindo é o que pode e o que não pode. Pode fraudar a licitação? A lei diz que não pode. E está comprovadamente descrito na denúncia e através da comissão parlamentar de que a licitação foi fraudada. Pode receber propina para comprar cabo eleitoral, para comprar partido e para comprar voto? Não pode. Na Chequinho foi a mesma coisa. Pode pegar o gestor. Hoje eu estou na gestão da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Eu vou sair daqui e vou para lá. Eu posso chegar lá agora e ordenar a entrega de benefícios ao meu bel prazer para poder conseguir votos nas eleições do ano que vem? Não pode. Eu tenho que obedecer à lei. Foi isso que foi feito na Chequinho e, a todo instante, a defesa do casal insiste em dizer que não cometeu crime. Crimes foram cometidos porque estão descritos nas denúncias. Agora, não significa que a conversão desta propina de 25 milhões de reais na aquisição de patrimônio seja a única forma de configurar e de se provar o cometimento desse crime. Então, eu não posso, como eu disse no início do programa, pegar dinheiro público, dinheiro do povo e entregar para Arnaldo, entregar para Beto, entregar para Marco Antônio, entregar para quem quer que seja, porque isto é crime. Então, não é crime apenas pegar o dinheiro do povo para poder adquirir patrimônio. É crime pegar o dinheiro do povo, seja para qualquer finalidade que seja. É isso que tem sendo discutido, que é um argumento que eu vejo muito nas redes sociais, serem utilizados pelo próprio Garotinho, pela Rosinha, às vezes até pelo corpo jurídico. Isto não é argumento que se possa utilizar. O cometimento do crime, pouco importa como vai ser utilizado o objeto do crime. O que importa é que desrespeitou a lei de licitação, causou prejuízo à população e hoje a população sofre muito com isso. Sofre bastante com isso porque o município tem uma dificuldade financeira, não só o município de Campos, mas todos os municípios do país, os estados. Ontem, inclusive, no Senado foi discutido uma matéria para nos futuros leilões, uma forma diferente de redistribuição, que já é o que o Paulo Guedes está trabalhando, o novo pacto federativo, distribuindo um pouco mais de renda que pertence, de finanças que pertencem à União, distribuindo para os estados e municípios que estão à beira da falência. A maioria dos estados brasileiros, dos municípios, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, estão à beira da falência, justamente por gestões irresponsáveis como essas que nós vimos em Campos nos últimos anos, infelizmente. Só queria complementar, Marco, que no caso da Chequinho já existe uma condenação, né, que seria a utilização imprópria de recursos do município em uso para uma vantagem eleitoral. Nesses casos que a gente está abordando hoje, que é da Odebrecht, são todas denúncias que ainda aguardam decisões judiciais para se referendar de que se houve desvio ou não. Inclusive, nesses valores que são citados pelo Ministério Público, é por isso que a gente não pode entrar muito nessa questão, a gente que eu falo como opinador e jornalista, que a gente não teve acesso ao processo para a gente saber o que realmente foi aceito e o que não foi. Eu sei que algum dos valores, ou de 62 ou de 25, não foi aceito na denúncia por algum motivo, porque falta prova, falta materialidade. Né? Então, para não macular toda a denúncia, o juiz rejeitou alguma coisa nesse sentido. Mas agora eu não posso falar com certeza qual foi o que foi rejeitado. Então, e é bom destacar também que esse processo vai continuar.
O fato do habeas corpus hoje tira, né, porque a prisão é o limite aí dentro do jurídico, acho que é o pior dos remédios, né? A interpretação, né, de quando as normas são criadas, que o maior bem que o ser humano tem, né, o maior bem é a vida, né? Sim. O maior bem é a vida. E o segundo é a liberdade, né? Então ninguém quer passar, seja por qualquer motivo, algumas horas, ou alguns dias, ou alguns meses trancados, né? Então, são um dos maiores bens que nós temos. Então, por isso que existem esses remédios constitucionais, mas, mais uma vez, a gente tem que ressaltar que habeas corpus não prova a inocência de ninguém. Nessa torcida de lado a lado, né, que existe, seja lado A ou lado B, HC também não é motivo de comemoração. Agora tem um outro fato nesse caso de torcida que chama muita atenção, por exemplo, você citou a planilha da Odebrecht que foi apreendida em 23 de fevereiro de 2016 na casa do Benedito Júnior, um Benedito com C, né? Benedicto, para alguns pronunciam, mas normalmente não se pronuncia C, mas enfim. O Benedito Júnior, na casa dele, todas as planilhas citam ali uns 300 políticos, mais ou menos, né, de diferentes partidos. E essa concepção de que alguns têm, que os políticos que eu não gosto estão ali porque realmente receberam, agora tem outros que estão ali não, porque não receberam. Como que você avalia isso? Eu cheguei a comentar isso de forma muito breve, né, no bloco anterior, né, falando que esse argumento, da mesma forma que não vale o argumento de eu desrespeitar a lei, seja o objeto da propina onde vai ser aplicado, pouco importa, o que importa é que houve um desrespeito à lei, da mesma forma se dá em relação às planilhas. Tem gente que fala assim, puxa vida, o garotinho está sendo perseguido, puxa vida, a Rosinha está sendo perseguida. Gente, na planilha tem centenas. São quantos, Arnaldo? São mais de 300. São mais de 300 políticos. Será que todos eles foram perseguidos? Então, assim, são argumentos que não são válidos. Então, não dá para poder ver assim, aplica a lei, e aí eu, às vezes, acompanho as informações através dos blogs, dos jornais, né? E aí, às vezes, a gente encontra muito, eu acho que o próprio Arnaldo Viana, ontem, numa manifestação dele, ele chegou a falar sobre isso. O garotinho aponta muito o dedo para as pessoas, né? Diz que o Cabral é ladrão, ele diz que o Cunha é ladrão, mas os outros não podem praticar crimes. Mas ele pode praticar os mesmos crimes que os outros praticaram e dizer que é perseguição. Então, isso tudo a população tem que analisar. E aí daí vem o fato da questão da comemoração, que o Marco Antônio falou, que é trazida através da sensação de impunidade, né? Até que ponto esses remédios são pró-sociedade, não, são em favor da sociedade, ou até que ponto eles são contra a sociedade. Porque, assim, essa prática recorrente de crimes por parte dos garotinhos, ela já vem acontecendo há mais de década. Então, até que ponto, né, essa demora na finalização dos processos, esses remédios são favoráveis para a população? Em 2010, ele já havia sido condenado por formação de quadrilha. Então, até que ponto a não prisão, até que ponto o afastamento desse cidadão das condutas públicas não é benéfico, não é pró-sociedade? Isso é que tem que ser discutido. Até que ponto pode se permitir a prática recorrente de crimes de pessoas que estão envolvidas numa série deles? Nós não estamos falando aqui, o da vez é a Lava Jato, mas aí teve formação de quadrilha em 2010, aí teve chequinho, aí teve Operação Caixa d'Água, que é onde opera o mesmo modo, né? O mesmo modo de operação, muito parecido com a questão da Odebrecht, que é dar contrato para empresários, solicita propina. Então, dá com uma mão, tira com a outra. Lembrando que está tirando da população, está tirando, sobretudo, da população que mais precisa. Então, são práticas recorrentes de crimes. Agora, nós temos essa questão que está sendo discutida, que é da Lava Jato. Amanhã, nós podemos estar aqui para discutir o rombo da Previcampos, que também houve, nós apuramos lá na Câmara de Vereadores, inclusive foi objeto de denúncia no meu primeiro mandato de vereador,
Eu fui o primeiro a fazer denúncia na tribuna, chamar a auditoria do Ministério da Previdência e Assistência Social para falar, olha, Ministério, eu mandei um e-mail para o Ministério, me comuniquei com o Brasília e falei, olha, os servidores públicos de Campos estão sendo lesados pela administração pública municipal. Estão roubando o dinheiro do Fundo de Previdência. Isso eu disse na tribuna, no meu mandato de vereador. E chamei a auditoria aqui do Ministério da Previdência e Assistência Social. A auditoria veio e uma série de auditorias posteriores comprovaram aquela denúncia que eu fiz lá no meu primeiro mandato. E nós vamos estar aqui, outras pessoas irão estar aqui, daqui a alguns meses, ou daqui a um ano ou 2 anos, discutindo uma outra operação, um outro cometimento de ilícitos penais e de práticas fraudulentas ao erário público. Agora, até que ponto essas medidas são benéficas, medidas de liberar a liberdade de quem efetivamente, em diversos processos, e de forma comprovada, robustamente nos autos do processo, é benéfico para a sociedade. É isso que nós temos que analisar. Você citou o ex-prefeito Arnaldo Viana, eu vou trazer aqui, porque ontem o Aloysio repercutiu a maioria da repercussão que tem hoje no jornal, na edição de hoje da Folha da Manhã. São 14 repercussões, a grande maioria dele, as outras foram na tribuna da Câmara, inclusive, os vereadores que se posicionaram. Não poderia ser diferente, o assunto seria debatido na Câmara, né? Mas entre essas repercussões que o Aloysio fez, quem mais politizou o discurso foi o mais experiente entre os ouvidos aqui no campo político, foi o ex-prefeito Arnaldo Viana. Vou abrir aspas aqui para o doutor Arnaldo. O doutor Arnaldo diz, acho que o maior prejudicado com isso, no caso a prisão do casal Garotinho, é o filho, o deputado federal Vladimir Garotinho, que estava querendo se lançar a prefeito de Campos no ano que vem. Se eu tivesse numa situação dessas, lógico que isso prejudicaria Caio. Concorda com o ex-prefeito? Concordo, e a análise de Arnaldo Viana foi perfeita. A análise de Arnaldo Viana foi perfeita. Logicamente que prejudique muito, não só uma pretensa candidatura do deputado federal Vladimir Garotinho, que leva o Garotinho no nome, inclusive, que assina como Vladimir Garotinho, prejudica não só uma pretensa candidatura, mas prejudica o próprio mandato dele, né? Prejudica o próprio mandato, né? No dia a dia, nas relações... Nas relações mandato como deputado federal. No mandato de deputado federal, nas relações de respeito que deve haver entre as instituições. Assim, é algo muito complexo. Em relação ao deputado federal, eu compreendo a angústia dele, do deputado federal Vladimir Garotinho, compreendo a angústia dele enquanto filho. Enquanto filho. Isso é plenamente compreensível, né? Eu acho que assim, ninguém quer ver o pai e a mãe numa situação como essa que se encontram. A situação é vexatória, né? Ninguém quer ver o seu pai e a sua mãe, né, sendo acusados, sendo presos, né, por práticas diversas de crimes. Ninguém quer ver um pai e uma mãe numa situação dessa. É plenamente compreensível a posição tanto dele quanto da Clarissa enquanto filhos. Mas enquanto políticos, não é compreensível as manifestações de insistir, né, em verdades, em insistir em falar de uma inocência que está cada vez mais distante pela prática recorrente de crimes. Não dá para insistir, e esses dias, inclusive, eu publiquei nas minhas redes sociais uma nota de repúdio ao deputado federal Vladimir Garotinho, quando ele, para defender o pai, para defender a mãe na Operação Chequinho, ele coloca na conta das assistentes sociais, na conta dos servidores públicos do município, o cometimento de crimes, onde foi, através, inclusive, publicado num blog da Folha, um áudio do deputado federal Vladimir Garotinho dizendo que as assistentes sociais que corroboravam com a prática de crimes e que elas deveriam responder por aquilo, porque aquilo ali tinha um laudo da assistente social para o cometimento dos crimes praticados na Chequinho. Isso é um absurdo. As assistentes sociais é que denunciaram. As assistentes sociais é que se colocaram em favor da população. E ele querer distorcer os fatos e colocar a culpa nas assistentes sociais é um absurdo. Eu compreendo as manifestações dele, volto a dizer, enquanto filho,
que quer defender um pai e uma mãe que ninguém quer ter nessa situação. Agora, enquanto político, ele se posiciona de forma totalmente equivocada. Não dá para você defender crime, não dá para você defender recebimento de propina. Em 2016, você falou, Arnaldo, da planilha que foi divulgada do Benedicto, né, Júnior, essa planilha que tem mais de 300 deputados. Por curiosidade, né, minha formação é na área jurídica, mas também na área contábil, eu analiso algumas planilhas. E na análise dessas planilhas, eu fui acompanhando lá o recebimento, né, de determinados valores, né, pelos políticos que estavam sendo narrados ali, e fui acompanhando também a prestação de contas dos políticos à época, para verificar também se esses recursos, esses recursos financeiros objetos da prática de crimes, do recebimento de propinas, também figuravam de forma, abre aspas, legal na prestação de contas. Eu estranhei que o garotinho, apesar de professar uma fé evangélica, eu estranhei ele ter recebido, isso está na prestação de contas dele, ele ter recebido recursos altos de algumas distribuidoras de cerveja, de cervejarias. Aquilo ali me estranhou. Não, mas Marcão, na verdade, diretamente ele não recebe, é da Leiroz da Praia Mar, né? Ontem a gente chegou a abordar isso. Há uma coincidência, mas diria Nietzsche que coincidência não há, ontem a gente chegou a usar essa expressão aqui também. Há uma coincidência de que a Leiroz e a Praia Mar, que depois são revelados como laranjas da Odebrecht, fazem uma doação de 800 mil e 200 mil no dia 1º de setembro. Uhum. Coincidentemente, nas planilhas da Odebrecht, existe uma suposta doação de 1 milhão a garotinho, ou seja, 800 mais 200, 1 milhão, também no dia 1º de setembro. Né? Então, coincidência. Mas então eu vou te trazer mais coincidências. Você chegou a comentar aqui anteriormente, né, a respeito da possível participação de empresas locais. Sim, sim. Né, na prática também de crimes referentes à Lava Jato. Uma dessas empresas que você citou no bloco anterior também, coincidentemente, doava para o partido, doava para o garotinho, doava para as pessoas que o garotinho determinado. Também tudo coincidência, né? Coincidências que, ao longo do processo, por certo, se transformarão em fatos tipificados em lei e que, por certo, essas pessoas deverão responder por terem trabalhado e agido à margem da lei. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, né? E Arnaldo, quer deixar um assunto para o próximo? Vamos sim, vamos. Marcão, a gente tem um tempinho aqui ainda, são 8h08. Marcão, agora, falando ainda sobre esse assunto, e claro que a gente vai voltar em alguns temas mais quentes, mas eu queria que você fizesse uma análise para a gente no começo do próximo bloco, que o programa Minha Casa Minha Vida é um grande marco da gestão passada. Seja ele positivo ou negativo. Morar Feliz. Morar Feliz. Minha Casa Minha Vida é do Governo Federal. Governo Federal, desculpa. O Morar Feliz, a ideia do Morar Feliz, da construção de 10 mil casas populares, acho que o governo foi marcado por muitas boas ideias que depois se perderam. Acho que foi, enfim, mas isso é uma coisa pessoal. Mas assim, o Morar Feliz, ele era assim, interessante, mas se perdeu. E a gente tem aí muitos exemplos, foi uma matéria do jornal o Globo, as casas sem telhado, casas invadidas. E hoje você está numa pasta justamente que lidar com essa realidade. Queria que você fizesse para a gente uma análise desse cenário no próximo bloco, do que foi investido, do que não foi investido, do que foi supostamente desviado segundo as investigações e como que isso reflete negativamente para a população de baixa renda. Vamos ao intervalo então e voltamos em instantes. Você conhece a Copa Táxi? São 16 anos transportando você e sua família. Todos os motoristas cadastrados com nada consta. A frota Copa Táxi foi toda renovada.